BCFF11, o fundo de fundos mais famoso do Brasil e o segundo fundo imobiliário mais famoso, né, se a gente for considerar aí o número de cotistas. Já são mais de 286 mil pessoas que investem nesse fundo e esse é o assunto do vídeo de hoje. Nesse vídeo a gente vai falar tudo que você precisa saber sobre o fundo de código BCFF11 e nosso intuito aqui é te ajudar a tomar a melhor decisão possível para a sua carteira de investimentos. E quando eu falo que a gente vai falar tudo sobre esse fundo, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente vai te mostrar onde ele investe, como é que está a sua carteira de investimentos, a gente vai falar sobre as quedas relevantes que ele está tendo nesse ano de 2021 e também vamos falar se no nosso método de seleção de fundos imobiliários, na forma com que a gente investe aqui no Clube do Valor, ele vale a pena ou não, ele tá barato ou não. Lembrando que o Clube do Valor é uma gestora profissional de investimentos e eu, Ramiro, sou porta-voz dela. Então, se isso parece interessante para você, assiste aqui esse vídeo até o final, já senta o teu dedo no like. Se você caiu de paraquedas aqui, te inscreve no canal e clica aqui no sininho para ser notificado a cada vídeo novo, beleza? Então vamos lá! Bom, antes de tudo, antes sequer de eu falar qual que é o nome do fundo, eu preciso te lembrar que esse vídeo aqui e todos os outros vídeos aqui do Clube do Valor, eles não são uma recomendação de investimentos, que você compre ou venda o fundo, mas sim um vídeo educativo para que você tenha tudo o que você precisa para tomar as decisões por conta própria. Beleza? Então vamos lá. O BCFF11 é o BTG Pactual Fundo de Fundos, e como o nome dele já diz, ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, além de, é claro, também ser gerido e administrado pelo BTG Pactual. Os mais de 2 bilhões de reais do patrimônio do BCFF11 estão investidos principalmente de acordo com esse gráfico em cascata que está aparecendo aqui na tela. A maior parte, 92,5% da carteira do fundo está investida em cotas de outros fundos imobiliários e o restante está investido em títulos de renda fixa, principalmente. Como a gente pode ver, os fundos que ele investe são esses que estão aparecendo nessa outra tabelinha aqui agora. Esses são os 20 fundos com maior participação dentro da carteira do BCFF11. E você provavelmente já deve conhecer alguns dos tickers que ele tem em carteira, não é mesmo? Como o PRCR11, IRDM11, MXRF11 e alguns outros. Você investe em alguns desses fundos que o BCFF11 também investe? Comenta aqui abaixo no vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Bom, além disso, esse fundo investe uma parcela bem pequena, uma parcela ínfima do seu patrimônio, mais especificamente 0,3% em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, mas nem vem ao caso falar muito sobre isso porque é uma parcela muito pequena. O que vale a pena falar mais é sobre os 6% da carteira do fundo que ele mantém em caixa. E aí eu passo a bola para os gestores do fundo, do BTG, que falaram, abre aspas, corresponde a valor considerado saudável para a liquidez do fundo e para aproveitarmos as oportunidades de mercado. Eles falaram também que atualmente o fundo se encontra com todo o seu caixa comprometido com investimentos futuros. Ou seja, eles fazem meio que uma reserva ali de liquidez, uma reserva de oportunidade e que logo esse caixa vai se transformar possivelmente em cotas de fundos imobiliários que eles vão comprar ou estão comprando. E ainda falando aqui sobre o que o BTG fala do fundo, eles falaram que o BCFF11 busca para os seus investidores, abre aspas, criar uma carteira rentável e que explore oportunidades de mercado que seriam de difícil acesso ao cotista de forma individual. E José, diz aí, para fazer esse trabalho, quanto que os gestores cobram, né? Quais são as taxas que estão ali embutidas dentro do fundo BCFF11? Os custos desse fundo são os seguintes. Para a taxa de gestão é de 1,10% ao ano sobre o patrimônio líquido ou sobre o valor de mercado. De taxas de administração, a gente tem 0,15% ao ano sobre também o patrimônio líquido ou o valor de mercado. E esse fundo, por mais que seja um fundo de fundos, ele não cobra taxa de performance. Aliás, se você está gostando do vídeo até aqui, se você está achando interessante essas informações que a gente está te passando, já aproveita e deixa o like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda bastante a esse vídeo, esse conteúdo que a gente está te passando aqui, a chegar justamente a mais e mais pessoas e para que mais e mais pessoas consigam investir de forma consciente, consigam investir sabendo o que elas estão fazendo. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aqui.
Mas fala aí, Ramiro, como que tá o fundo imobiliário hoje? Então, vamos aqui entrar no site Funds Explorer e fechar todos os pop-ups para te mostrar que atualmente o dividend yield do fundo está na faixa de 0,62%, né, segundo os dados gratuitos aqui do Funds Explorer, e que a relação de preço por valor patrimonial do fundo está em 0,91. Significa que o fundo está aí com mais ou menos 9% de desconto em relação ao valor do seu patrimônio líquido, ou que, em outras palavras, ao comprar esse fundo imobiliário, você leva toda a carteira dele com 9% de desconto. Isso equivale praticamente a você investir nos mesmos fundos que ele investe, a um desconto que você não encontra no mercado. E aí alguns podem achar que esse desconto cria uma grande oportunidade, outros podem argumentar que esse desconto é justo sim pelas taxas que o fundo cobra, ou até mesmo por uma eventual ineficiência do fundo em alocar os recursos, e a gente já vai falar se isso nos faz comprar ou não esse fundo. Mas antes eu preciso te falar, ou melhor, preciso passar a bola para o José te falar sobre as quedas desse fundo, né? Porque esse fundo já acumula uma queda aí de quase 21, 22% desde o início do ano, né? 20,96% mais especificamente. E aí, José, o que tu pode falar sobre isso? Bom, assim como outros fundos de fundos, em especial aqui no Brasil, que também tiveram uma queda muito forte, ali por junho mais ou menos, que foi justamente quando veio a proposta nova da reforma tributária, quando a tributação dos dividendos foi anunciada e anunciaram que o plano era de taxar os fundos imobiliários também, de taxar os rendimentos que hoje são isentos. O que já mudou algumas vezes. A reforma tributária ainda está em andamento, mas a princípio tudo indica no momento que os fundos imobiliários vão ficar de fora dessa reforma tributária. Além disso, esse mesmo período coincidiu tanto com uma nova emissão de cotas do BCFF11, ou seja, ele fez um processo de subscrição, ele levantou o dinheiro para crescer o seu patrimônio e conseguir aproveitar outras oportunidades também descontadas, como também, desde o começo do ano, uma grande tese que a gente está vendo por ali, é que os fundos imobiliários estão caindo devido à alta da Selic, a alta da taxa de juros do Brasil. E a gente já comentou esse fato também em um vídeo nosso aqui no Clube do Valor, do porquê que a gente não acredita necessariamente nessa tese da alta de juros e que seria a hora de parar de investir em fundos imobiliários. Por exemplo, esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, que vai ter um link no card, vai ter um link na descrição também, se você quiser assistir a esse vídeo especificamente. Mas, bom, todas essas quedas, todos esses eventos concomitantes acontecendo com o fundo imobiliário. Será que agora então é a hora de comprar? Será que ele está barato para comprar hoje? E aí, para saber responder essa pergunta, é essencial você ter clareza sobre a sua estratégia de investimento, sobre o que te faz comprar um fundo imobiliário, sobre o que te faz manter um fundo imobiliário, sobre o que te faz vender um fundo imobiliário. E eu não posso falar sobre a sua estratégia de investimentos, mas posso falar sobre a minha, sobre a nossa estratégia aqui no Clube do Valor. E é isso que eu vou falar agora. Tá? Basicamente, a gente usa aqui no Clube do Valor uma estratégia própria chamada de estratégia S-Rank, em que a gente busca fundos imobiliários que estejam baratos, que estejam com bom desconto, com uma boa margem de segurança e que paguem bons dividendos. E não à toa, essa estratégia também é chamada como multiplicador de dividendos. E falando em multiplicador de dividendos, o negócio é o seguinte, tá? Recentemente o José, que tá aqui comigo nesse vídeo, gravou uma aula fantástica, gratuita, que poderia muito bem ser paga, explicando o passo a passo dessa estratégia. Se você tá até agora aqui comigo, aqui conosco, você precisa se registrar para assistir essa aula, beleza? Vou deixar o link aqui em cima, vamos deixar também nos comentários e na descrição desse vídeo, porque para quem quer ir além, quer conhecer melhor essa estratégia, essa aula é essencial. Mas em resumo, falando bem rápido aqui, o que a gente faz para investir em fundos imobiliários é primeiro passar uma série de filtros, né? Um filtro de liquidez, um filtro de estabilidade, um filtro de tipo e um filtro de idade, e nesses 4 filtros que o José explica melhor no multiplicador de dividendos, o BCFF11 passa. E aí depois dos filtros, a gente procura fundos que são bons pagadores e fundos que estejam também descontados, tentando pegar aí o melhor
dos dois mundos e diversificando os investimentos em fundos imobiliários numa carteira com 15 diferentes FIIs para reduzir bastante um negócio chamado de risco não sistemático, né? Você diminui o risco de ter perdas relevantes aí no seu capital. E se você tem dúvidas sobre esse processo, o que eu preciso te falar? Preciso falar que esse é o mesmo processo que a gente aplica na carteira de todos os nossos clientes do nosso serviço de gestão, do nosso serviço de Wealth Management. Então não é algo simplesmente que a gente está aqui teorizando, explicando, é algo que a gente coloca em prática. E aí, te respondendo se vale a pena pra gente aqui no Clube do Valor, o que a gente tem é o seguinte, tá? Esse fundo ele está sim mais barato do que a maioria dos fundos imobiliários, porém o seu dividend yield ele não está tão acima da média, o que não coloca ele atualmente entre os 15 fundos mais baratos do multiplicador de dividendo. Então, atualmente, a gente não está comprando cotas desse fundo imobiliário. Beleza? Se você gostou desse vídeo, então aqui está a aula multiplicador de dividendos e aqui vai estar o vídeo que o José citou antes sobre os fundos imobiliários e a taxa Selic. Um grande abraço e até mais!